3, 2, 1, pá! Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre a grande joia da Libertadores da América, Vitor Roque. Marcou na estreia e com muita personalidade. É um jogador que já desperta o interesse do futebol europeu, mas o Atlético Paranaense tem planos para ele. E vou falar também sobre João Vitor e Raul Gustavo. Um desses zagueiros do Corinthians vai sair na janela. E será que o Corinthians vai repor? Vou explicar para vocês também. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, me segue lá nas redes sociais e compartilha os vídeos, porque todos os dias tem muita informação para vocês. E também vou falar da Centauro, que nessa semana vai te dar um presente especial, a semana de comemoração dos 100 mil inscritos aqui do canal. Notícia, vamos de bastidores sobre essa joia do futebol brasileiro, que é o Vitor Roque. Tem 17 anos, ele fez um gol ontem lá, a estreia dele na competição, foi inscrito lá, o Pablo não pôde jogar, o Felipão escalou e ele precisou de menos de 10 minutos para guardar o dele na vitória de 2-1 do Atlético em cima do Libertad do Paraguai. Ele se tornou o jogador assim mais jovem da história do Atlético Paranaense a marcar um gol nessa competição, na Libertadores da América. É um jogador que vem sendo tratado com muita tranquilidade pelo Atlético Paranaense. Claro, já tem um assédio, evidentemente, já tem muito clube europeu acompanhando, sondando, mas não vai sair antes dos 18 anos. E o Atlético Paranaense tem assim uma espécie de planejamento para o jogador. Conversei com alguns dirigentes, já venho conversando com dirigentes sobre o Vitor Roque já tem algumas semanas, antes até mesmo da estreia dele na Libertadores, e o papo é muito esse, O Atlético tem em mente que o Vitor Roque vai entrar aos poucos no time, vai tendo oportunidades, espera que ele abrace as oportunidades, como abraçou a oportunidade na estreia da Libertadores. Eles têm, assim, muita convicção de que é um jogador de personalidade, é um jogador que não precisa de muito tempo para ganhar confiança, ele já chega e vai para cima. Então o Atlético entende que esse ano é um ano para ele se consolidar como jogador profissional e o ano que vem para ser o ano dele estourar no futebol brasileiro. Então a ideia é consolidação nessa temporada de 2022, para ele explodir em 2023 e aí em 2024, claro, ficar aberto a propostas, a ofertas que vêm de fora. E isso vai dar certinho no tempo, Porque ele está com 17 agora, 18 ele explode, 19 vai embora para a Europa, porque é inevitável, Não tem jeito. É muito difícil o futebol brasileiro segurar um jogador até o fim do contrato, ainda mais um jovem como o Vitor Roque, que tem tudo para explodir. Então esse é o planejamento, pelo menos que o Atlético Paranaense faz para esse jogador. Nos bastidores, assim, fica muito uma coisa assim, é um jogador que não precisa de muita coisa, não precisa, assim, você dar confiança, você ter que motivar para ele ir para cima, para ele ter a personalidade de chamar a responsabilidade. É muito dele. Mas, por outro lado, muita gente dentro do Atlético entende que, Felipão, agora a chegada do Fernandinho, daqui a pouco vai ter a volta do Thiago Heleno, tem o próprio Pablo, ou seja, toda essa estrutura que o Atlético tem de pessoas experientes, apesar de ter um time muito jovem, assim como o Vitor Roque, o Vitor Roque vai estar muito bem assistido ali, vai ter ali um alicerce para ele poder ganhar confiança e ele poder crescer como jogador, crescer como atleta. E sem dúvida nenhuma, Felipão sabe fazer isso muito bem, Fernandinho chegando com uma baita de uma bagagem, então o Vitor Roque tem um futuro assim muito promissor e tudo muito bem planejado pelo Atlético Paranaense, que tem ali no comando do futebol o Alexandre Matos e, claro, o presidente, o Petralha. Certo? Antes de falar de mercado do Corinthians, deixa eu dar 2 recados para vocês. Primeiro, rapidinho, a Centauro nessa semana, a gente está comemorando 100 mil inscritos no canal e você vai usar este cupom, o cupom André100k, que vai te dar 20% de desconto nas compras da sua vitrine virtual, da nossa vitrine virtual aqui do canal, certo? Vai lá e aproveita. Segundo, a gente vai ter uma entrevista com o Diego Souza. A gente está falando tanto do Vitor Roque, um atacante novato, um atacante jovem, despontando. Por outro lado, a gente vai entrevistar o Diego Souza, que é experiente, 37 anos, já fez muita coisa pelo futebol, tá no Grêmio e fim de semana vai uma entrevista especial com ele aqui no canal e fique esperto que vai ter ali uma promoção / concurso para você que pode ganhar vale compra de R$100 na Centauro. A gente vai
dar 5 de presente para vocês. Então fiquem espertos ali no fim de semana nessa entrevista muito bacana do Diego Souza. Falar de agora Corinthians, falar de mercado. O Corinthians tem o Yuri Alberto agora como novo atacante. O Corinthians vai ceder o Mantuan e o Ivan para o Zenit e isso não vai parar por aí. O Corinthians está de olho no meio-campista, é bem verdade. Na questão do Maicon, né? Não sabe se o Maicon vai continuar. O Maicon tem uma lesão e ainda vai demorar um tempo para se recuperar. O Corinthians está de olho no mercado para substituir essa possível saída, né? Que ela é possível sim nessa janela de transferências, assim como também está de olho em mercado para zagueiro. Por quê? Porque o Corinthians sabe que vai perder ou o Raul Gustavo ou o João Vitor. O João Vitor é a bola da vez. É muito provável que seja o João Vitor. Mas nos últimos dias, nas últimas semanas, tem crescido também a questão da sondagem ao Raul Gustavo, jogador que inclusive fez gols importantes aí no Campeonato Brasileiro. O Raul Gustavo tem assim uma sondagem do Milan, tem interesse do futebol francês e o João Vitor tá ali como bola da vez no futebol de Portugal. Benfica e Porto também de olho no jogador, além do Sevilha da Espanha, como a gente tem falado aqui no canal. Então vai acabar saindo inevitavelmente, aí sim, depois dessa saída, depois dessa confirmação, que o Corinthians vai olhar o mercado para ver a possibilidade de contratação. Ali tem possibilidade Balbuena, Felipe, enfim, o Corinthians monitora também o mercado sul-americano, então existem essas possibilidades. O Corinthians não está parado esperando chegar a proposta para o cara ir embora. Evidentemente, quando chegar isso, o Corinthians já vai ter pelo menos 2, 3 nomes na manga para chegar, fazer uma oferta e trazer. Balbuena é uma situação, mas é um pouco mais complicado, né? Porque depende de liberação da Rússia e depende do Balbuena topar, além da questão do pagamento do salário. O Felipe, que está em fim de contrato lá com o Atlético de Madrid, né? Não sabe se vai ficar, tem ofertas e sondagens também do futebol europeu, é uma situação um pouco mais tranquila, até pelo histórico, né? Do Felipe no Corinthians, assim como é com o Balbuena, a mesma situação sendo mais difícil. E o Corinthians também monitora o mercado sul-americano. Então o Corinthians está trabalhando nessa questão da substituição na zaga. É importante citar isso para o torcedor do Corinthians, porque vai ser inevitável perder ou o Raul Gustavo ou o João Vitor nessa janela. E você, torcedor do Corinthians, o que você acha? Raul Gustavo? João Vitor? Quem, assim, saindo o Corinthians acaba perdendo mais na questão dentro de campo mesmo? Deixa seu comentário aqui e quero também vocês falando sobre esse garoto Vitor Roque que está arrebentando. Deixa os comentários aqui, se você não seguiu, segue o canal que a gente está sempre junto e ativa as notificações, que é importante. Valeu!